Vamos lá, galera. Vídeo aqui do Tucas. Streams e assinaturas transformaram a pirataria em legítima defesa. Me falaram que esse vídeo aqui tá cinema, então vamos ver, né? É goiaba de graça! Eu não ia deixar nenhum do... As novas preservadas de jogo de Chico, já pensou? Já. A gente não tem mais idade pra isso não. Vai por você, meu filho. É por ocasião de sua avó. Até hoje eu não assisti Auto da Compadecida 2, mano. Já fui locutor, já fui camelô. O maravilhoso mágico de Oz convoca para a cidade das Esmeraldas. Senhor primeiro-ministro, senhor presidente. É goiaba de graça! Eu não ia deixar nenhum doutor derrubar meu goiabeiro. O nome me chama Chico Bento. Covarde. Quem tá aí? Covarde. Quem tá aí? Quem? Você me dá nojo. Me deixa em Cinema, paz. Você sabe que eu não sou alguém. Não. E sim uma ideia que há muito tempo você abandonou Pô, o jogo de câmera ficou maneiro. esse aqui, pela velho. comodidade fétida que lhe foi vendida. Você sabe que eu sou a única alternativa justa para esse mundo. O que eu faço? Não é óbvio? Me use. Faça eles lembrarem porque eu existo. Faça eles pagarem, parando de pagar. Você já conviveu com algo tão absurdo por tanto tempo que aos poucos o questionamento daquilo ser um absurdo foi se perdendo e virou só normal? Essa é uma pergunta redundante, porque eu sei que a resposta é sim. Essa é uma experiência coletiva que todo mundo que paga por streaming e serviços de assinatura tá passando em 2025. Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas e o mesmo Ô, da hora isso aqui, tá? Do Lockpick do Sky. serviço que quando chegou desbancou a TV a cabo, que transformou propagandas e intervalos comerciais durante o conteúdo que você estava assistindo em coisas do tempo das cavernas, te entregando o conteúdo que você queria, quando você queria e sem interrupções, se perdeu na caminhada. Não sabe mais por que existe, para onde vai e por que conseguiu tantos clientes em primeiro lugar. Esse vídeo nada mais é do que um desabafo para o consumidor a respeito das práticas que diversos serviços de streaming e de assinatura vêm fazendo nos últimos anos. Uma tentativa de compilar a terrível experiência que eu venho tendo com esses serviços. Serviços esses que estão entre os principais anunciantes do YouTube. Ou seja, não vai ser de interesse nenhum dessa plataforma que muitas pessoas vejam esse vídeo. E no que diz respeito a conteúdo patrocinado no meu canal com essas marcas, eu vou cometer aqui um belo sincericídio. Mas no momento, a minha vontade de expressar indignação é bem maior do que a vontade de receber um agrado dessas plataformas. Então, eu não tenho costume de fazer isso, mas por favor, nesse vídeo aqui, me apoia ao menos deixando um like, comentando e principalmente compartilhando ele com alguém que você acha que precisa assistir o conteúdo que eu vou falar aqui. Porque eu tenho quase certeza absoluta que eu não vou ser recomendado e a tendência é esse vídeo aqui ficar no limbo. Durante a pandemia, com muita gente em casa consumindo streaming, os principais representantes desse mercado começaram a pôr em prática quase na sua totalidade algo que já estava sendo cogitado desde 2018. E não, eu não tô falando do fim do compartilhamento de senha da sua conta, que também rolou, mas sim dos anúncios no meio do conteúdo. Planos que já ofereciam qualidade de transmissão superior ou então mais telas disponíveis por assinatura já estavam em prática. Mas os anúncios no streaming ali por 2019 ainda não eram uma unanimidade. A Netflix nessa época já estava sentindo o amargo gosto de não ser mais basicamente a detentora de um monopólio. Se no começo ela foi responsável por disseminar a popularidade do streaming e tinha quase a totalidade dos clientes para esse tipo de serviço, você pode assistir a Netflix no seu computador ou na sua TV através do seu videogame ou outros aparelhos com conexão à internet.
Uau, isso foi rápido. Nesse período pré-pandemia, ali pelo final de 2019, ela já estava beirando 45% do mercado. Com uma cacetada de empresas disputando a sua parcela desse mercado, com todas elas ganhando menos do que achavam que mereciam ganhar e com produções para atrair o público ficando cada vez mais caras, novas fontes de receita precisavam entrar nessa equação. Abrir as portas para anunciantes e cobrar mais do assinante que não queria ver o anúncio desses anunciantes parou de ser uma mera cogitação, que entrou em prática. Hoje, Netflix, Prime Video, HBO Max, Globoplay, Disney Plus, Paramount Plus, Hulu e muitos outros que nem vale É por isso que eu sempre vou falar aqui, ó. My Family Cinema. a pena ficar me estendendo por aqui, possuem planos. Eu tô num nível que eu cheguei, mano, que tipo assim, é tanto serviço de assinatura que eu prefiro assinar um negócio Piratex, que é muito mais barato que um serviço de assinatura e ter tudo. Não tem, voltamos, Em que caso você não queira ver anúncios, você precisa pagar mais por isso. E pra mim a maior ironia dessa situação é que, por padrão, um dos principais, se não o principal atrativo do serviço de streaming lá no começo, era poder consumir o que você queria sem interrupção comercial. Quando a Netflix começou a bombar no ano de 2010, a TV a cabo nos Estados Unidos estava no seu pico histórico de clientes, com mais de 100 milhões de assinantes. E o tabu de você pagar pela TV a cabo e ainda assim ter que ver propagandas era uma discussão constante, que sempre existiu entre os consumidores americanos. Pra vocês terem noção... Mas tinha canal que não tinha propaganda, tinha? Acho que não, na TV a cabo tinha alguns que não tinha, mas tinha vários. Em determinado momento da história, surgiram aparelhos como o TiVo, o Replay TV e o AutoHop. Eles gravavam a programação da TV americana e pulavam automaticamente a parte do intervalo comercial quando o usuário ia assistir. A pessoa precisava ver a programação 24 horas no passado, mas a galera que usava esses aparelhos achava um preço válido a se pagar, contanto que não existissem comerciais na sua programação. Eu só não sei se a galera concordou com isso assistindo a programação gravada no dia 12 de setembro de 2001. Mas enfim, quando esses aparelhos começaram a ficar populares, canais como a CBS, a ABC, a NBC e a Fox bombardearam as empresas fabricantes alegando que os aparelhos inviabilizavam os modelos de negócio da TV. E algumas dessas marcas acabaram falindo, por não conseguir arcar com os custos legais desses processos. Voltando para 2010, na chegada do streaming no pico histórico de assinaturas da TV a cabo, oferecendo catálogos por demanda, aquele conteúdo que você acessa na hora que quiser sem interrupção, a gente começou a ver uma queda de assinantes dos serviços de TV a cabo constante que nunca voltou ao mesmo patamar. Os 100 milhões de assinantes da TV a cabo de 2010 foram reduzidos a 53 milhões em 2025 e com previsão de redução para 47 milhões até 2027. O fato de você ter acesso a um serviço de qualidade com um catálogo vasto e sem interrupções comerciais era algo tão significativo que quase todos esses serviços ofereciam os famosos 30 dias para testar. E assim, isso aconteceu também porque, obviamente, no começo, as pessoas ainda não sabiam como era um serviço de streaming. E a estratégia de usar e continuar pagando só se quiser deu muito certo. Afinal, o serviço era de fato bom e disruptivo. A maioria dos usuários se cadastrava, testava e renovava a assinatura no final do período de teste. Hoje, além de quase todo mundo saber como que funciona um serviço de streaming e apresentar ou explicar ele para o consumidor já não ser mais tão importante, a real é que se as pessoas testassem gratuitamente e passassem pela verdadeira tortura dos anúncios no período de teste, eu tenho certeza que a renovação no final desse período ia ser baixíssima. Com certeza. E olha, eu não tô nem brincando. A teoria de que os anúncios são feitos intencionalmente insuportáveis para o usuário assinar o plano que não tem anúncios, pra mim não é mais uma teoria, é a realidade. Eu juro que nesse vídeo aqui eu não queria escolher... Mano, eu assino o YouTube Premium há muito tempo já por causa disso, né? Era muito anúncio às vezes, né? Tinha uns anúncios, quando você assiste na TV é tenso você não ter YouTube Premium. No PC de boa, eu pulo ali tranquilo, pulava tranquilo, né? Mas o YouTube Premium eu comecei a assinar por causa do YouTube Music, mano. É muito melhor que o Spotify. Um serviço de streaming pra fazer de alvo, porque todos eles têm anúncios bem chatinhos. Mas o Prime Video acaba sendo o mais fácil pra eu falar a respeito, porque nesse momento eu tô remaratonando The Office e eu tô completamente... O maravilhoso mágico de Oz convoca para a cidade das Esmeraldas. Algo ruim está acontecendo em Oz. Senhor Primeiro-Ministro, senhor Presidente, isso não pode ser bom. Muita gente quer vocês mortos. O resgate tá vindo. Fique calmo e deixe rolar. As novas presepadas de Chicó. Já pensou? Já. Mano, são quantas propagandas? Eu não sei, cara, porque pra pagar pra ter propaganda eu não pago. Eu não pago, então eu nem faço ideia de como são as propagandas.
mas elas são, tipo, várias vezes no mesmo episódio, acho que são, né? Porque se fosse entre troca de episódios, eu acho que seria menos polêmico. Eu acho que o problema é você interromper um episódio pra você ter uma propaganda. É foda. A gente não tem mais idade pra isso não, fale por você, meu filho. Ou faz igual o cinema, tipo, no comecinho tu coloca uma propaganda, tipo o YouTube, né? E depois esquece, cara. No meio é foda, mano. No meio É por ocasião de sua volta. Eu lá virei santo agora, já foi locutor, já fui camelô, mas você tem Nossa Senhora do seu lado. E é claro, a minha favorita. É goiaba de graça. Eu não ia deixar nenhum doutor derrubar minha goiabeira. Ou eu não me chamo Chico Bento. Esses amontoados de falas aleatórias podem até parecer desconexas e sem sentido caso você não Ela é use no o Prime meio, ó. Video, mas pra mim, elas fazem parte da minha rotina de tortura. E o pior é que por algum motivo desgraçado, que eu só consigo teorizar que de fato é uma estratégia pra fazer o usuário assinar a versão do serviço sem anúncio. Agora eu entendi o que tava mostrando no começo, eram uns anúncios. Pra mim, ele era algumas séries de filme que ele não gostou, tá ligado? Agora que eu fui entender que eram anúncios. A Caraca. mesma mano. propaganda costuma se repetir o tempo inteiro. É sério. Em alguns dias eu assisto só o The Office antes de dormir. E no começo e no final de todos os episódios que eu assisto, é sempre goiaba de graça. É sempre goiaba de graça. Prime Video. Na primeira vez que eu vi esse anúncio, eu até que tive vontade de assistir o filme do Chico Bento. Já na milésima vez que eu ouvi, é goiaba de graça. E pior que esse filme do Chico Bento é legal, né? Eu nunca assisti, passei não. a querer que a goiabeira pegue fogo, a querer que o Zé Lelé morra afogado tomando banho no rio, e querer que o Inholau cometa um terrível engano e carregue o seu trabuco com munição letal ao invés de sal, causando uma tragédia terrível e que faça a Vila Abobrinha parar no Jornal Nacional. Eu passei a querer tudo isso, menos assistir o filme do Chico Bento e assinar o seu plano sem anúncios. Eu sei, talvez eu tenha soado um pouco violento e agressivo demais com Chico Bento e sua turma, mas vocês têm que entender que tem duas coisas nessa vida que eu simplesmente não suporto. A primeira são anúncios e a segunda é hipocrisia. Só um pouquinho que meu relógio tá despertando aqui e... Nossa, Ó, já é esse status calvo Dark aos Souls 2 aí, 30. maneiro. É, o relógio da calvície começa a despertar pra muitos homens antes dos 30. Assino a Disney Manuation, Plus e pular Manuation. os anúncios também estão nessa pegada. Repetitivos, interruptivos e insuportáveis. Mas por eu estar reassistindo o meu sitcom favorito no Prime, esses ficaram comigo. Recentemente, o HBO Max, que virou Max e agora virou HBO Max de novo, também aderiu aos anúncios que interrompem a sua programação. E foi aí que eu notei a parada que me fez querer fazer esse vídeo. Desde que eu tenho os serviços de streaming que eu assino aqui em casa, repito, nenhum deles estava nesse formato quando eu contratei. E isso escancara outra parte das más práticas dos serviços de streaming e assinatura contra o consumidor. Todos eles, nos seus modelos de negócio, partiram do princípio de conseguir a base de usuários oferecendo uma proposta genuinamente boa num preço justo. E quando essa base de usuários cresceu, quando ela já estava estabelecida e confortável dentro do serviço, com aquele streaming e os seus É o clássico crescimento exponencial, né? Você não pode, tipo, tá ganhando um dinheiro maneiro. Você tem que exponencialmente crescer. conteúdos Isso é foda. fazendo parte da sua rotina, o aumento chega. Afinal, o que eles vão fazer? Cancelar? Onde que a esposa dele vai ter acesso a uma quantidade estapafúrdia de doramas? Onde que ele vai fazer renovação da carteirinha hétero assistindo Band of Brothers e The Pacific uma vez por ano? É tudo igual, né? Tudo igual. Ei! O anúncio vem num e-mail, e se você não fizer nada, sendo que cancelar é a única coisa que você pode de fato fazer, na sua próxima fatura o aumento já vai estar lá. Por acaso não viu essa notificação por e-mail? Que pena, amigo, vai ter que pagar igual. O melhor exemplo da oferta que parece justa, mas quando consegue uma base de usuários começa a aumentar o valor da assinatura gradativamente, é o Meli Mais, o programa de assinaturas do Mercado Livre. Quando eu falei que eu ia me ferrar com os principais anunciantes dessa plataforma, eu não tava brincando. Mas vamos lá. Olha que bacana esse Caraca, o Meli Mais eu tava ligado, mas eu nunca vi como é que programa de funciona. Vamos assinatura ver. em que você ganha frete grátis nas suas Quando ele entrou no Meli Mais, eu achei até que era compras, publicidade. cashback, Disney Plus e descontos em diversos outros serviços de streaming. Maravilhoso. Boa ideia, né? No começo, excelente. Aí passa um tempo, você tá gostando do programa, fala... Mano, eu tenho uma dúvida, por que todo serviço ele começa muito bom e depois ele fica uma merda, né, velho? Tipo assim, os serviços de assinatura estão assim. Uber, cara, nossa, o Uber ele era tão bom. Hoje em dia o Uber é um negócio tão complicado, tá Pros ligado? seus amigos, os seus Foda, né? amigos falam pros amigos deles e a base de assinantes está formada. E quando essa base já tá num tamanho interessante pra plataforma,
Vral. Toma aí 56% de aumento no valor da sua assinatura. Ah, e se o serviço por assinatura que você assina com desconto por ser um assinante do Meli Mais aumentar, você ainda vai ter o desconto do Meli Mais, só que como a assinatura do serviço de streaming que você assina com desconto subiu, o desconto já não é mais tão significativo. De repente, quando você menos perceber, você tá pagando basicamente o dobro para ter a Disney Plus, o HBO Max e o próprio Meli Mais, em comparação a quando você virou um assinante do Meli Mais. Existe um movimento corporativo que cresceu muito pós-2010, com investimento de centenas de bilhões de dólares na busca da normalização da desapropriação digital, a normalização do consumo por acesso. O objetivo é tornar comum a ideia de que você paga para ter algo temporariamente e que aquilo nunca vai ser seu. E tudo certo com isso. A gente, como consumidor, sempre foi e sempre vai ser o elo mais fraco na cadeia de consumo. Mas esse movimento trabalhou forte para nos enfraquecer ainda mais. Eu não vou ser hipócrita e eu admito aqui que eu não consigo ver só pontos negativos nesse tipo de serviço. Por exemplo, eu já falei diversas vezes sobre o Xbox Game Pass aqui no canal. E sabendo o preço atual de um jogo AAA na casa dos R$400, a verdade é que enquanto chegar ao menos 2 AAAs por ano nesse serviço, unido ao seu catálogo, eu vou considerar que para nós brasileiros, o Game Pass é um serviço que vende o acesso e que me parece um bom negócio. Mas o problema é que a popularização desse tipo de serviço de assinatura, a popularização da cultura de pagar para acessar ao invés de comprar e ser seu para sempre, também deu margem para empresas que não tinham motivo nenhum para entrar nesse modelo de negócios adaptarem os seus produtos para poder arranjar. Ai, Tucas, vamos falar disso daí mesmo. Vamos, cara. Tem um ódio da Adobe, meu Deus do céu. Arrancar dinheiro infinito do consumidor. Eu lembro até hoje de 2012, quando eu ainda cursava design na faculdade, e o pessoal do curso tava arrancando os cabelos quando descobriu que a Adobe ia passar a cobrar mensalmente para quem quisesse usar os seus softwares. O foda é que hoje em dia a Adobe, ela me amarra, tá ligado? Hoje em dia eu não uso mais Premiere, né? Pra editar os meus vídeos eu só uso o DaVinci Resolve. Que até por enquanto também é um outro que daqui a pouco você vai ver. Ele hoje é de graça e faz muita coisa, mas ele vai começar a fazer igual o CapCut. O CapCut, ele é um editor pra celular, pra quem não sabe. E, mano, antigamente era tudo grátis. Aí começou assim, pra gerar legenda, que era uma das coisas principais, é pago. Hoje pra você fazer um fade, acho que você tirar áudio, é pago. Então, tipo, ele é basicamente um software pago já. Só baixar é de graça. Né? Eu acho que pode acontecer isso com o DaVinci no futuro. Mas o DaVinci, pelo menos, se você pagar, eu cogito fazer isso no futuro. Pagar o estúdio, que é a versão paga dele, é R$1.500. Só que você pagou, você tem acesso vitalício a todos os upgrades. Então tá na versão acho que 23 agora. A 24 você vai ter tudo. E você pagou uma única vez. Então isso é legal. A Adobe era assim, eu acho, antigamente, né? Só não sei se era na versão ou se todas as versões. Só que a Adobe, ela me amarra por causa da IA, mano. Pra fazer thumb no Photoshop, esse negócio me ajuda muito. Que é remover fundo, ou, sei lá, eu tirei print de um jogo que tem HUD. Pô, com um clique eu removo as HUDs do negócio. Eu sei que tem outros programas que fazem, mas eles também vão ser pagos, né? Dificilmente. Eu não sei se tem alguma IA que você instala no PC que dê pra fazer isso fácil, né? Mas é a praticidade, né? E aí acaba que eu ultimamente tô pensando só o Photoshop. Eu uso softwares de edição da Adobe como Photoshop, Premiere e After Effects desde que eu comecei a minha carreira. Antes mesmo de virar produtor de conteúdo, trabalhando com marketing digital e gestão de redes sociais. Aqui no canal, esses programas são indispensáveis para produzir meu conteúdo. Antes da Creative Cloud entrar em vigor, o modelo do Premiere e After Effects desde que eu comecei a minha carreira. Antes mesmo de virar produtor de conteúdo, trabalhando com marketing digital e gestão de redes sociais. Aqui no canal, Pô, tá, isso aí é Premiere mesmo, esses programas são indispensáveis para produzir meu conteúdo. Antes da Creative Cloud entrar em vigor, o modelo de assinaturas da Adobe, você comprava a versão de um software dela, pagava por ele uma única vez e a parada era sua para usar enquanto você não quisesse uma versão nova. Hoje, você só usa os softwares dela enquanto pagar R$320 por mês. Caro. Sim, foda. Esse é o valor atual do plano da Creative Cloud no momento que eu fiz esse vídeo. Caso você não use um plano de estudante que tem um desconto significativo, ou então não esteja assinando a Creative Cloud no seu primeiro ano de assinatura, que também tem um desconto para novos usuários. Se você não se enquadra em nenhum desses cenários, R$320 vão ser debitados da sua fatura mensal no seu cartão de crédito. Por isso que vale muito mais a pena, mano, que tipo, R$1.500 que eu pago no DaVinci Resolve. Se parcelar em 10 vezes é R$150 para usar os programas da Adobe. O aviso de aumento do meu plano
E não é pra sempre, por 10 A meses, assinatura né? chegou no meu e-mail dizendo que a partir do mês que vem esse seria o preço. E pronto, não tinha nada que eu poderia fazer a respeito além de cancelar o meu plano. E o que mais me incomoda é que como a renovação automática do plano estava ligada, se porventura eu não tivesse visto esse e-mail, se a minha caixa de entrada tivesse um pouquinho bagunçada, o que costuma acontecer com frequência, a fatura simplesmente ia vir mais cara, eu ia ter que pagar esse valor absurdo de aumento e pronto. Olha, eu quero deixar claro aqui em bom português que a minha origem é de fudido. A minha família sempre passou por perrengues financeiros, mas o trabalho dos meus pais conseguia trazer o mínimo pra dentro de casa. Eu sempre estudei em escola pública e a minha faculdade foi financiada em várias prestações que eu fingi demência a respeito de quanto juro eu ia ter que pagar. E eu tô dizendo isso porque normalmente todo mundo que tem uma origem parecida com essa sabe o valor que o dinheiro tem. Eu penei bastante desde que eu entrei na vida adulta até finalmente conseguir uma renda estável para conseguir pagar pelos meus games, conteúdos e softwares que eu utilizo de maneira legítima, original e genuína, sem apelar para pirataria. Eu não quero piratear. Eu tenho condições nesse momento da minha vida de pagar pela parada original, mas qual é o limite do razoável? Pra mim, a pirataria aqui no Brasil nunca foi e nunca vai ser só o famoso hihihi, levei vantagem. A gente vive num dos países mais desiguais do mundo. E a pirataria aqui sempre foi a resposta mais comum à falta de acesso. Eletrônicos sempre foram caríssimos, CDs de músicas, DVDs de filmes e de jogos originais sempre foram caríssimos. Tudo no nosso país é caríssimo e difícil de conseguir. São milhões e milhões de pessoas que, sem a popularidade da pirataria por aqui, jamais teriam acesso a conteúdos que não são só entretenimento e diversão, mas também cultura e ensino. Eu acredito de verdade que a maioria das pessoas quer sim pagar um preço justo por coisas originais e legítimas, mas com elas sendo inacessíveis, a pirataria vai acontecer. E o pior é que no estágio atual da coisa, mesmo comigo tendo condição de arcar com serviços, aderindo a eles para poder usar softwares, consumir conteúdo e jogar games. Mano, é tipo assim, pô, eu posso pagar os 10 serviços de streaming que tem? Eu posso. Só que eu me sinto sendo feito de otário, pagando mais caro pro negócio pra... Se eu quiser pagar um pouco mais barato, tem que ter anúncio. Então, às vezes a pirataria nem é questão, tipo assim, é porque não é acessível pra mim, é porque eu me sinto otário. Então, mano, entre eu ser feito de otário e eu fazer a empresa de otário, eu prefiro fazer a empresa de otário, tá ligado? As empresas estão fazendo eu me sentir um completo otário, porque Caralho, que time! eu sei o valor do meu dinheiro. Ele não cai do céu pra uma empresa bilionária simplesmente decidir que eu tenho que pagar o dobro de assinatura de um mês pro outro. E isso faz eu me questionar, por que eu tô pagando por esses serviços? Quando que eu permiti acesso ao meu cartão de crédito pra uma empresa que nunca vai parar de subir a sua assinatura e me extorquir mensalmente? E se alguém combina um preço com você e do nada resolve cobrar mais um pouco sem que você perceba, não tem outra palavra. Isso é roubo. Quando que algum órgão de defesa ao consumidor vai fazer alguma coisa para garantir em contrato o valor da assinatura que eu paguei quando eu aderi ao serviço por um tempo razoável, fazendo com que ele se corrija apenas pela inflação? Nunca. E é por isso que a Adobe se sente plena e confortável para me cobrar um valor de aumento absurdo e só me enviar um e-mail para avisar. Bom, Adobe, eu não me sinto nem um pouco confortável com isso. E se você que está assistindo isso é um assinante da Adobe e também não se sente confortável, paciência. A gente não pode fazer nada. Não cometa nenhuma loucura. Loucura do tipo ligar um VPN e procurar por Moncruz no Google. Se escreve M-O-N-K-R-U-S. Parece até que no canto superior direito do site tem uma opção para traduzir a página. Mas não faça isso, pois eu não posso incentivar de maneira nenhuma que você pirateie todos os softwares da Adobe. A gente, sem perceber, assinou na linha pontilhada e trocou o nosso direito de propriedade por comodidade. Comprar um DVD para assistir um filme ou a mídia física de um jogo para jogar ele, em comparação a ter um catálogo vasto que você paga por um preço justo mensalmente e pode ver o filme ou jogar o jogo, inicialmente parecia um belo acordo. Eu fiz esse acordo. Para que continuar procurando por torrents de games, filmes e séries, se por um precinho bacana eu consigo ter acesso a uma infinidade de conteúdo de maneira legítima? É muito mais fácil e eu consigo pagar. Netflix custa só
R$15 por mês. Bom, eu conseguia quando existiam 2 serviços de streaming, que concentravam tudo que eu queria ver. Não quando existem 8 e cada um deles tem uma parada mantida como exclusiva do seu catálogo. E mesmo que eu assine tudo pra assistir tudo gastando o mesmo valor absurdo da TV a cabo, nada impede os valores das... Caralho, 2.045 por... se você assinar tudo por ano. Caralho, 300 conto por mês, mano. Tá maluco? Assinaturas aumentarem do nada. E o que dizer quando a assinatura de algo é basicamente um... Mas vamos lá, né? Sei lá, eu acho que aqui em casa, pelo menos, né? Ainda tem a Netflix assinada, que minha esposa ela assiste muito Netflix no celular quando ela tá fazendo outras coisas, né? O resto, mano, não assino não. Mas eu acho que a maioria das pessoas faz isso, né? Deve ter uma Netflix, um Prime ali. E esses outros é assino esporádico. Ah, saiu Ruptura. Beleza, deixa eu assinar esse mês aqui de Apple. Ah, saiu não sei o que lá, deixa eu assinar esse mês, né? Eu acho que a maioria faz isso, né? Eu acho que é difícil alguém assinar todos os meses. Paywall pra um seco. Mano, até o Neymar usa IPTV, não é? Acho que tinha uma foto do Neymar lá, porra. O resto de uma função de hardware que você já pagou. É 2025 e as 3 principais empresas de videogame do planeta Terra ainda cobram um valor anual para permitir que você acesse a função de jogar online. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não consigo entender como um jogador de console que paga caro no videogame, paga caro no jogo e paga a sua própria internet, acha normal pagar um valor anual que atualmente gira em torno de 300 e 400 reais nos planos mais baratos para desbloquear a função de jogar online no seu console. Eu não pago mais a minha PlayStation Plus desde que eu... E tem detalhes, tá? Hoje em dia tem muito jogo que não requer que você tenha assinatura. Então você ainda paga para alguns jogos específicos. Então, era pra ficar mais barato. Comecei a jogar no PC. E num final de semana recente, inclusive quando eu tava produzindo esse vídeo aqui, eu tive vontade de continuar o meu save de Yakuza 0, que eu tinha umas boas horas de jogo lá no meu PlayStation 4. Eu instalei o game que eu comprei da minha biblioteca no meu PlayStation 5 e fui baixar o save da nuvem, como eu faço normalmente na Steam, sem pagar 1 centavo por isso. E toma, desculpa irmão, pra ter o seu save só se me passar 350 conto. Assinado, Sony. Isso é assim há tanto tempo nos consoles que me faz voltar lá pro começo do vídeo, em que o absurdo é normal há tanto tempo que você simplesmente para de questionar o absurdo. Ele é só... Sim. O normal. Em 2022, a BMW teve a brilhante ideia de bloquear por software uma parada que já vinha por padrão no hardware do carro. Mano, isso é bizarro. Isso daí foi bizarro. Mano, que os caras colocaram uma paywall na BMW, tá ligado? E pior que deve ter... Eu já penso nos argumentos pra defender. O pessoal fala, se você pode pagar uma BMW, você não pode reclamar de pagar aluguel no aquecimento dos bancos. Eu tenho certeza que teve esses argumentos. Compraria uma BMW, ela ia vir com uma função mecânica, elétrica de aquecer os bancos, mas só os usuários que assinassem uma espécie de BMW Plus poderiam aquecer os seus bancos. A repercussão disso foi tão, mas tão negativa que a BMW desistiu da ideia e voltou atrás. E aí eu pergunto pra vocês, quem compra uma BMW tá sem grana pra pagar uma assinatura? Ou as pessoas que reclamaram e impediram que isso fosse pra frente têm noção do valor do seu dinheiro? Enquanto isso, nos consoles, eles têm toda essa função no hardware deles para se conectar e jogar online, assim como no PC. Mas nesse ecossistema te cobram no mínimo 400 reais por ano para liberar essa função. E aí eu vejo argumentos surgirem do tipo, ai, mas a empresa do meu console faz toda uma infraestrutura de rede para que eu possa jogar online. Irmão, você realmente acha que quem investe em servidores para o seu jogo online é a empresa que faz o seu console? A Sony pega o dinheiro dela e dá pra EA construir servidores pra rodar o FIFA. Se na sua cabeça as coisas funcionam assim, na moral, continua aí pagando. Nada do que eu falar aqui vai mudar sua opinião. Se vocês me permitirem aqui mais um nível de sinceridade, isso é uma parada que me incomoda muito no público gamer. Porque o perfil dessa galera normalmente é esperto, antenado, entende de tecnologia e sabe pesquisar a respeito dos seus interesses nesse universo. Mas ao mesmo tempo, essa galera é feita de otária constantemente, pagando uma... Caralho, isso aí é um ponto, uma assinatura anual para liberar um sequestro de hardware, de uma função que deveria ser padrão de todo videogame, exatamente como sempre foi no PC. E isso me incomoda e repercute muito menos do que o último protagonista do Assassin's Creed ser...
impreciso historicamente. Eu queria muito viver no mundo em que a repercussão e a indignação do gamer para essas duas coisas aqui fossem invertidas. A passividade do público gamer nesse caso não é natural. Ela também foi construída com o passar dos anos na intenção de transformar lembranças felizes que a gente tem com essas plataformas numa relação passional e irracional, quase como um time de futebol. Independente da fase ou do absurdo que acontece, você precisa defender o time que você escolheu torcer, Nintendo, Xbox ou PlayStation. E pra mim, o sentimento de torcida aplicado aqui é muito pior, porque você para de raciocinar o absurdo que está sendo oferecido. E o que futebol, mano, sei lá, você paga no máximo pra entrar no estádio ali e olhe lá, né? Dependendo, tipo. Eu sou vascaíno, nunca fui em estádio, tá ligado? O máximo você paga uma blusa. Pô, o videogame é muito mais caro, né? Pra você tratar como um pra time você de no futebol. papel de consumidor, e o dano financeiro tende a ser bem grande. Recentemente, eu fiz um post no Twitter que furou a bolha e foi compartilhado numa cacetada de páginas do Instagram e Facebook, falando como a ascensão do streaming Caralho, tinha 50K. feito a pirataria regredir, e que encontrar certos conteúdos era muito mais tranquilo antigamente em comparação a hoje em dia. Como tudo na internet, muita gente concordou comigo, mas o que não faltou também foram pessoas dizendo que é skill issue, que elas conseguem encontrar tudo o que querem e que nunca foi tão fácil quanto agora. Irmão, não é skill issue. Eu sou do tempo que a gente tinha que escrever o final. Porra, não é, mano. É porque... Cara, e tem que pensar que nem todo mundo é igual a gente, tá ligado? É, nem todo mundo quer. E mesmo assim, cara, eu sei que ele vai falar aqui. Eu sou dessa época também, mano. A gente baixava torre, a gente colocava, nossa, MVB de anime, demorava pra caceta pra baixar. Rapid share, cheio de anúncios. Hoje em dia, irmão, eu não tenho tempo pra isso. Se for pra entrar num site que eu tenho que ficar fazendo passo a passo pra poder... Isso ainda que na época tinha isso também, né? Se você não pagava o site, você baixava mais lento. Mano, eu prefiro não assistir. Ao do link da página de anúncio de trás pra frente pro navegador carregar o link verdadeiro do Mega Upload. Caraca, mano, é verdade, tinha essa porra, mano. Caraca, eu esqueci. Tinha um site que você jogava, às vezes ele te fazia mais Uma fácil parte pra você. 1 de 5 do jogo que eu queria baixar. Eu sabia todo o necessário pra encontrar qualquer coisa naquela época e continuo sabendo hoje em dia. E não é porque existe acesso a grupos do Telegram que disponibilizam filmes no Google Drive ou a existência de softwares como o Streamio que É porque não é prático, mano, não é prático. O stream é um pouco mais prático você colocar na TV. Tem uma pré-configuração, mas mesmo assim não é, mano, não é tão prático. O stream às vezes dá as coisas estão problema mais maluco. fáceis. Realmente existe uma facilidade maior para acessar coisas recentes. Mas eu vou falar pra vocês. Hoje em dia vale muito mais a pena você pagar pra ter uma coisa pirata, porque ele é muito mais barato justamente por ser pirata. E você acaba conseguindo ter essa praticidade. Tá? Nesses grupos de Telegram, programas do tipo Streamio ou outros softwares que você instala na sua Smart TV para ter acesso a um monte de conteúdo, essas paradas todas carregam com tranquilidade conteúdo atual, no hype e de alta demanda. Filmes e séries que muitas pessoas estão acessando agora, nesse momento, ou que são atemporais e sempre são populares, tipo, sei lá, Breaking Bad. Você sempre vai carregar Breaking Bad rápido em qualquer serviço de streaming pirata. Mas achar certos conteúdos dos anos 70, 80 e 90, que eu gosto muito, já não é mais tão tranquilo assim. Principalmente depois que o Google parou de indexar resultados de pesquisas para torrents e depois que o serviço de streaming se tornou popular entre a maioria das pessoas, fazendo muitos arquivos compartilhados através do torrent perderem os seus seeds. Para quem não sabe, seed é a pessoa que tem o arquivo original e tá compartilhando ele com outras pessoas. Quanto mais pessoas conseguem aquele mesmo arquivo de torrent, mais fácil fica de baixar ele, porque existem muitos seeds e você consegue baixar esse arquivo de vários lugares. São várias pessoas te enviando esse arquivo. Basicamente é como funciona o torrent. A maioria esmagadora desses programas que eu mencionei permitem que você acesse o conteúdo de um torrent sem baixar ele. Você acessa, assiste e no momento que fecha o app, Mas tu ainda depende para de da ceder, seed. fazendo com que sem o compartilhamento a longo prazo, o arquivo morra. Basta passar um tempo para aquele filme novo sair do hype, que você vai ver que ele não vai carregar mais tão rápido assim. Afinal, são menos pessoas cedendo e ele se torna mais difícil de acessar. Existe até uma teoria conspiratória de que quem tá por trás de serviços como o antigo Popcorn Time e o Streamio é a própria indústria do entretenimento, tentando acabar com a pirataria a longo prazo. E olha, pela popularidade desse tipo de serviço e pela...
Popcorn A Time maioria das morreu, né? pessoas não fazem nem ideia de que eles estão, aos poucos, matando acesso ao conteúdo mais antigo, e eu não duvido. A gente pode estar presenciando a criação de novas Lost Medias modernas e nem tá percebendo. Eu ainda consigo encontrar tudo o que eu quero na linguagem original e legendado, que inclusive é a maneira que eu prefiro consumir conteúdo. Mas certos filmes antigos com aquela dublagem brasileira clássica, com microfones abafados, falando somos tiras e nossa, que traseiro, já não é tão fácil encontrar no torrent. E tem muitos filmes com esse exato tipo de dublagem que eu adoro no Disney Plus. E isso me deixa com mais ódio do serviço tá uma porcaria com os anúncios. Afinal, eu gosto dos filmes com essa dublagem clássica. Mas ao ponto de pagar tudo isso aqui por ano pra assistir eles sem anúncios? Infelizmente não. Bom, eu fiz esse vídeo aqui como um marco pessoal. A partir dele, eu pretendo iniciar um grande projeto de desassinaturação. Até o final de 2025, eu pretendo estar assinando um total de 0 serviços. Meu apartamento é alugado e pequeno, então eu ainda não consigo iniciar uma coleção de DVDs e Blu-rays, que é um plano futuro. Mas eu já posso e eu vou iniciar um projeto de um servidor particular de mídias offline. Tudo isso motivado pelo abuso desenfreado das... Cara, isso é uma parada que eu já pensei em investir, né? Basicamente, acho que você pode... Tem negócio que você coloca vários HDs, né? Uma storage. Você linka e você acessa o servidor, mano. E você vai ter os filmes que você gosta lá. Né? Só que toda vez que você quiser um filme novo, você tem que procurar baixar, mas né? Faz parte. É uma parada legal. É uma parada que eu acho que vai ser o futuro, inclusive. Porque, cara, hoje em dia, DVD físico é foda de ter. Tem muita coisa que você não vai ter DVD. Né? Isso é uma parada da hora de fazer. Ou até nuvem, né? Você tem a sua própria nuvem, só que o problema é que vai crescendo, você vai pagando pela nuvem, então vai ficando caro, né? Mas é algo de se pensar em fazer mesmo. Oferecem esse tipo de serviço. Porque pra mim, eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança. Nenhuma das empresas que oferecem serviços de assinatura ou streaming me parece que vai simplesmente do nada começar a ter um senso razoável de limite. Talvez seja um pouco mais difícil de cancelar quando chegar na Netflix por causa da quantidade estapafúrdia de doramas. Mas todo o resto, eu não quero que veja mais a cor do nosso dinheiro. E eu também quero ao menos começar a dar uma chance pro DaVinci Resolve. Um software... Aqui, ó, DaVinci Resolve, time da DaVinci Resolve, mano. Muito bom, muito bom. De edição muito bom, que todo mundo diz que é muito bom e existe sem esse modelo de assinatura. E leve. Parece um absurdo, mas em 2025 ele é um programa que você compra e ele é seu, de maneira vitalícia. Sim. Olha, modelo de negócios revolucionário. O problema é que não é tão simples. A Adobe é ridícula e eu odeio essa empresa do fundo da minha alma. Mas tudo que eu sei fazer, desde o mais simples até o mais complicado... Mano, você trocar de programa, ainda mais o Tucas, que ele faz uma edição bem mais avançada do que eu faço, é uma curva bem intensa, nos vídeos né? do canal, eu aprendi a executar dentro dos softwares dela. Então eu tenho uma longa curva de aprendizado até conseguir abandonar a Adobe. Tipo, conseguir fazer tudo o que eu sei fazer no Premiere dentro do DaVinci. E finalmente, como o PC é a minha plataforma principal para jogar há quase 2 anos, eu nunca mais pretendo pagar para jogar online em nenhum console. Meu PlayStation 5 tá aqui basicamente acumulando poeira e esperando o GTA 6 chegar. E quando o jogo chegar, que se foda, eu só jogo a campanha single player mesmo. O online do GTA nunca foi minha praia. Eu não consigo terminar esse vídeo aqui dizendo vai ser de boa, venham comigo, façam o mesmo. Mas se você assistiu até aqui, é porque, no mínimo, você cogitou fazer isso. E tá bom, eu espero que esse tema aqui tenha ao menos gerado esse questionamento em você. Se de alguma forma eu ajudar você a economizar e sair das garras de ao menos uma assinatura abusiva, eu já fico muito feliz. Assim como eu fico feliz com os apoiadores que o Nerd Crônico tem no Apoia-se. Afinal, um vídeo todo falando sobre serviços de assinatura... da hora, mano. A gente se encontra no próximo vídeo. Então... Pô, da hora, bom vídeo, cinema, concordo. Eu tô nessa, só que eu meio que, vou falar uma coisa polêmica, eu prefiro pagar, eu pago um servicinho lá que tem de pirataria, e funciona igual, tá? Funciona igual, é tipo um Popcorn Time, só que tipo, é 15 reais, irmão, tem tudo, né? Então eu acabo preferindo, e o máximo que eu assino aqui é Netflix, né? Não tem condição, cara, não tem condição. Até em questão, assim, eu não falo nem pelos serviços de assinaturas, né? Eu falo por filmes, às vezes. Mano, às vezes eu quero ver um filme, aí, sei lá, vou lá buscar o filme pra lá. Mano, não tem nenhum serviço de assinatura do filme, tá ligado? Mas lá no negócio que eu assino tem. Então, né, muitas vezes eu quero uma parada que não tem nos outros serviços e tá lá. Então, cara, vale super a pena. Espero que nunca morra esse serviço aí. É isso, gente. Valeu, falou e